Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh Pai, o cálice do Senhor transborda nas nossas vidas, Pai. Porque verdadeiramente Tu és nosso bom pastor. E o bom pastor, ele não deixa faltar nada para as ovelhas, Senhor. O Senhor é aquele que nos faz andar em verdes pastos. O Senhor é aquele que nos guia mansamente, Pai, às águas tranquilas. O Senhor é aquele que refrigera nossa alma e que nos guia pelas veredas da Tua justiça, Senhor. Por amor do Teu santo nome. Ainda, Pai, que andássemos pelo vale da sombra da morte, não poderíamos ter medo nenhum, porque o Senhor, Pai, é conosco, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado é que nos consola. O Senhor é aquele que prepara uma mesa perante os Teus filhos na presença dos seus inimigos, e que nos unge a cabeça com óleo a ponto de transbordar. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um dos Teus filhos. Obrigado pela Tua presença 24 horas habitando dentro de cada um, Pai, de nós. E é por isso que nós estamos firmes no Senhor. É por isso que nós confiamos na Tua palavra cada vez mais intensamente, Pai. Porque o Senhor é que nos protege, o Senhor é que unge a nossa cabeça com óleo, o Senhor é que cuida de cada um, Pai. Por isso, Paiinho, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. E Te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor sempre foi. Te agradecer, meu Pai, pela Tua palavra que transformou as nossas vidas, que nos resgatou, que nos tirou do império das trevas. E é por isso, meu Pai, que nós somos livres no Senhor para Te adorar, para Te louvar, para Te exaltar e para dizer que não há Deus igual a Ti, Senhor. Obrigado, doce e precioso Espírito Santo. Como Tu és lindo, doce Espírito. Como o Senhor nos guia pelas veredas da Tua justiça. Como o Senhor nos orienta, doce Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui, levantando as nossas mãos santas, para Te adorar, Senhor. E para dizer que o Senhor é Deus. E que só o Senhor pode fazer todas as coisas, porque Tu és soberano, Tu és poderoso, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Reverenciamos a Tua presença nesse lugar. Doce amado Espírito Santo, eu Te dou total e plena liberdade para se mover no nosso meio, porque Tu és maravilhoso, doce Espírito. Obrigado. Obrigado, doce Espírito Santo. Tu és nosso amigo fiel. Tu és nosso consolador. Tu és o Espírito da verdade que o mundo não conhece, não pode receber, porque não vê. Mas nós Te conhecemos, doce Espírito, porque vós habita em nós. Obrigado. Obrigado, doce Espírito. Precisamos de Ti. Precisamos totalmente da Tua presença nas nossas vidas, porque o Senhor é que nos capacita. A unção do Senhor vindo sobre nossas vidas, é ela que nos capacita para fazer a Tua obra, Senhor. E essa unção por dentro, ela molda o nosso caráter segundo o Teu caráter, Senhor. Obrigado, doce Espírito. Tu és bem-vindo nesse lugar. E eu declaro no poder do nome de Jesus, desde já, Pai, os Teus filhos que entraram aqui e aqueles que ainda vão chegar, eu declaro no poder do nome de Jesus, mentes cativas e um coração, Pai, totalmente receptível para receber da Tua palavra, porque é o Senhor que nos guia em toda a verdade, Senhor. Aleluia.
Aleluia, o Senhor é que nos guia em toda a verdade. Obrigado por esse louvor, meu Pai. Aleluia, o Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor se move no meio dos louvores. Aleluia, graças eu te dou. Graças eu te dou, doce Espírito. Graças eu te rendo, doce Espírito. Graças eu te rendo, doce Espírito. Aquilo que os teus filhos entrou, Pai, vieram buscar nessa noite, nesse lugar. E eu declaro no poder do nome de Jesus que eles vão sair daqui regozijando. Eu declaro no poder do nome de Jesus que eles não vão sair daqui da mesma forma por causa da tua doce e preciosa presença nesse lugar. O Senhor já começou a se mover, Pai, no nosso meio, Pai. Eu declaro cura divina. Eu declaro salvação nessa noite, nesse lugar, nessa tarde, Pai. Eu declaro o melhor do Senhor na vida dos teus filhos. Eu declaro prosperidade na vida deles, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor se fez pobre naquela cruz para nos tornar ricos. Por isso nós podemos dizer com toda a convicção que nós somos ricos. Nós possuímos saúde divina. Aleluia. E a maior riqueza que temos, Senhor, é a tua presença nas nossas vidas. Essa é a maior riqueza. É uma riqueza preciosíssima, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Obrigado, louvor. Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Amado, olhe para o seu irmão. Agora fale isso com convicção. Irmão, como é bom ter você aqui ao meu lado. Você é precioso. Diga para o seu irmão: irmão, você é o melhor de Deus. Diga: irmão, você não é qualquer coisa não. Você é o melhor de Deus. Diga para ele: olha, o Senhor lhe fez rei e sacerdote. Ele lhe amou primeiro, meu irmão. Ele te amou primeiro. Aleluia. E essa presença preciosa do Espírito Santo nesse lugar é algo sobrenatural. Amado, você tem que ter uma convicção dentro de você que você carrega, você é templo e morada do Espírito Santo, que você é santuário do Espírito Santo. Aí o mundo não entende essas coisas. Sabe por quê? Porque são pessoas naturais. E as coisas do Espírito, elas só são discernidas espiritualmente. É por isso que o mundo, quando você diz: olha, eu carrego a presença de Deus 24 horas dentro de mim, ele diz: como é que pode? Aquele que criou os céus e a terra, que é poderoso, habitar dentro de você, morar dentro de você, você está louco. Mas você tem uma convicção tão grande dentro de você que o Espírito Santo mora dentro de você, que você não abre mão, porque você conhece Ele intimamente. Você tem intimidade com Ele. E por você conhecer o Espírito Santo, meu irmão, você não abre mão. Você não abre mão da certeza que você tem que o Espírito Santo mora dentro de você. Amado, o cristão, o crente que não tem convicção da presença do Espírito Santo dentro dele 24 horas, ele precisa verdadeiramente nascer de novo. Porque é Ele que realiza o novo nascimento. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. É Ele que lhe tirou do lamaçal e te colocou no lugar de sacerdote, de rei, de embaixador. Amado, você é embaixador de Cristo. Olha que posição Cristo lhe colocou. Você é representante legal de Jesus aqui na terra.
Amada, a posição de um embaixador é uma posição de autoridade. Naturalmente falando, um embaixador, ele representa uma nação dentro de outra nação. E ele, até a embaixada no qual ele representa, por exemplo, no Brasil, aquele lugar inviolável. Ou seja, como embaixador de Cristo, o Satanás não pode tocar na sua vida, meu irmão. Porque quando ele olha para você, não vê simplesmente Marco, não vê o pastor Eric, não vê Franklin, não vê outras pessoas aqui. Ele vê o sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Ele vê o Espírito Santo que mora dentro de você 24 horas. E ele não pode tocar na minha vida nem na sua vida. Porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Aleluia. Ele nos amou primeiro. Não foi você que amou o Senhor primeiro. Ele foi que lhe amou primeiro. Ele foi que tocou no seu coração e você tomou uma posição. E quando você tomou a posição de dizer eu quero, ele disse pronto. Ele disse que quer. Eu agora vou tomar conta da vida dele. Quando ele disse, olha, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Ele disse, ei, ele deu o primeiro passo, eu agora vou ajudar, eu agora vou colocar o meu espírito dentro dele, para que ele não fique só, porque eu sei que só ele não consegue nada, eu sei que só ele é fraco. Mas com o poder dentro dele, e se ele mergulhar nesse rio, o poder que flui dentro dele vai fazer coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, através da vida dele. Amado Espírito Santo, se você observar Jesus, ele não fez muitas coisas depois que ele, antes de ser batizado. E o Espírito do Senhor em forma corpórea de uma pomba veio sobre Jesus. A partir de então, Jesus começou a operar maravilhas extraordinárias, milagres extraordinários, por causa da presença. Se você lê a história dos discípulos antes de Jesus, eram todos truculentos. João foi considerado o apóstolo do Cordeiro. Aquele que tinha uma intimidade tão grande que Jesus, a ponto de inclinar a cabeça dele no peito de Jesus. Mas antes de receber o Espírito Santo, ele disse, Senhor, vamos ore para que o fogo do céu desça e consuma aquele povo. E no final, João foi considerado o apóstolo do amor. Pedro era tão truculento, tão nervoso, tão irritado, que quando foram prender Jesus, ele pegou aquela espada e... Você acha que Pedro, quando pegou aquela espada, ele foi dar para tirar a orelha de Malco? Não, ele foi justamente para abrir a cabeça dele. Mas Malco tirou a cabeça, acabou tirando a orelha. Mas se você acompanhar a história de Pedro, quantas coisas extraordinárias Pedro fez no nome do Senhor Jesus. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, simplesmente uma pregação, se converteu, se arrependeram 3.000 pessoas, cheio do Espírito Santo. Estevão estava sendo apedrejado, ele estava tão impregnado com a presença, com o amor de Deus dentro dele, que ele mesmo sendo apedrejado, ele disse, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Não imputa a eles esse pecado. Amado, eu e você hoje temos essa presença 24 horas. E eu pergunto a você, o que é que nós temos feito com essa presença? O Espírito que operava na vida de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, de Estevão, de Barnabé, dos grandes homens de Deus, eles operam hoje nas nossas vidas, é o mesmo Espírito, ele não mudou. E agora nós temos que fazer o quê? Operar nesse poder. Orando em línguas em todo o tempo. Amado, o maior desejo do Espírito Santo é se mover no nosso meio. É derramar os dons do Espírito sobre as nossas vidas.
Um ele quer levantar com palavra de conhecimento, outro com palavra de sabedoria, outro com dons de cura, outro com discernimento de espírito, outros com dom da fé, outro com dons de milagre, outros com dons de língua, outros com interpretação de língua. Até os dons ministeriais ele deseja para a vida daqueles que ele chamou. Aleluia. Ele deseja se mover, meu irmão e minha irmã, através da sua vida. E Jesus, ele nos fez uma promessa extraordinária. E essa promessa se cumpriu lá no dia do Pentecostes. Quando ele diz, João 14, no verso 16, eu gostaria que vocês abrissem aí. É conhecida de todos nós. Isso aqui às vezes é até a cartilha de crente. Aleluia. Jesus disse, ó, em João 14, no verso 16, 17 e 18, ele disse, eu rogarei ao Pai. Jesus estava dizendo, olha, eu vou pedir ao meu Pai com instância, com súplica. E ele vos dará o Consolador, outro Consolador. Jesus estava dizendo, assim como eu, da mesma espécie, que vai amar vocês, que vai cuidar de vocês, que vai estar dentro de vocês 24 horas, que não vai lhe abandonar. Um Consolador, que fique convosco para sempre. Ele não disse instante nenhum, que seria um tempo, uma metade de tempo, um dia, ou 2 dias, ou um mês. Ele disse, para sempre. Aleluia. Ele diz no verso 17, ele diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber porque não tem uma aliança com Jesus. Mas saiba, meu irmão, que está disponível para todos. Está disponível para mim e para você. Está disponível para aqueles que estão lá no mundo. Para mim e para você não, que nós já temos o Espírito Santo dentro, porque nós já nascemos de novo. Aleluia. Ele diz, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Aleluia. E no verso 18 ele diz, e não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ou seja, ele estava dizendo, eu não vou deixar vocês sozinhos. Em hipótese alguma eu vou deixar vocês sozinhos. Eu vim cumprir aquilo que era para fazer, me entreguei naquela cruz por vocês, mas agora eu não posso deixar de hipótese nenhuma vocês só, porque eu sei que vocês vão naufragar. É por isso que eu vou enviar o Consolador. E lá em Atos capítulo 2, lá no Pentecostes, a promessa se cumpriu. Jesus disse, olha, não saia de Jerusalém até que seja revestido de poder. Mas sabe que foi um pouco mais de 500 pessoas que estavam naquele lugar, mas só permaneceu, salvo engano, 140. Jesus tem chamado todos. Ele não morreu por meia dúzia de pessoas, ele morreu pela humanidade. Jesus chamou todos, mas nem todos os receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu o direito, ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Amado, o próprio Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você, testifica dentro do nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É essa a convicção que você tem que ter, que você é filho, você não é criatura, você é filho de Deus. Remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Amado, Jesus se revela ao crente obediente mediante o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos torna consciente da presença de Jesus e da realidade do seu amor, do seu socorro e das suas bênçãos. Aleluia. Amado, o Espírito Santo é essa pessoa tão linda, né? Tão doce,
que muitas vezes tem sido negligenciado nos nossos cultos. Quando eu falo nos nossos cultos, é no contexto do meio da igreja geral, mas louva a Deus que essa igreja, ela dá liberdade para o Espírito Santo se mover da forma que lhe agrada, de forma que lhe apraz, e ele tem se movido de forma extraordinária no nosso meio. Ele tem realizado cura, ele tem realizado salvação, pessoas têm sido salvas. Isso, amado, não é obra minha, não é obra do pastor Eric, não é a obra do pastor Guilherme, isso é do Espírito Santo. Aleluia. Nós temos só o papel de anunciar o evangelho, mas quem convence é ele. Aleluia. Agora, um crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, transbordando da unção do Espírito, quando você abre a sua boca é diferente. Quando você está transbordando da presença, o amor é tão grande por vidas que quando você abre a sua boca, uma simples palavra, a pessoa já se derrama, já se entrega. Não é por causa de você, é por causa da presença. Você só está sendo um canal de Deus para alcançar vidas, para tocar vidas. Amado, Jesus nos chamou, não foi só simplesmente para estar sentado e nos engordando espiritualmente, só recebendo palavra. Ele nos chamou, ele nos resgatou para que a gente vá e leve as boas novas, para que pessoas sejam transformadas da mesma forma que eu e você foi transformado. Aleluia. Sabe, amado? E muitos têm colocado o Espírito Santo dentro de uma caixa. Como se o Espírito Santo não fosse um espírito de movimento. O Espírito Santo não é um espírito paralisado. Ele não é inerte. O Espírito Santo não é um espírito mumificado. Ele é um espírito de movimento. O segundo versículo da Bíblia diz que o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Lá em Gênesis capítulo 1, né, que é o primeiro capítulo, e o versículo 2 diz, e o Espírito de Deus. Vamos ler aqui, para não ficar nas minhas palavras. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Você acha que ele estava fazendo o quê? Preparando tudo para que a palavra criadora de Deus desse forma ao mundo. Amado, o Espírito de Deus é um espírito de movimento. Ele deseja, meu irmão, se mover através da sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer por onde? E eu vou lhe ensinar o caminho o melhor caminho. É a oração em línguas. Aleluia. A oração em língua, amado, move os céus. Quando você ora em línguas, o diabo fica com raiva. Porque ele não entende. Só os céus entendem aquilo que você está falando. A não ser que Deus levante um para interpretar. Que equivale a uma profecia. Deus, ele conta com você, meu irmão. Deus conta com você para que vidas sejam atraídas para o reino. Nós precisamos saquear o inferno e povoar cada vez mais o céu. Lá tem lugar para todo mundo, meu irmão. Aleluia. A humanidade é um pouco mais de 8 bilhões, e 8 bilhões é pouca pessoa para estar lá. E o que já morreram, vão botar 200 bilhões. Ainda é muito pouco para o céu. Precisamos saquear o inferno. E mostrar para Satanás que aqui na terra tem um povo cheio do poder de Deus, operando maravilhas, sinais e prodígios. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Agora nós não podemos ficar inertes. O Espírito não é inerte. Mas nós não podemos ficar inertes diante da situação que está aí no mundo. Nesses dias, eles comemoram um carnaval, pessoas, né, se prostituem, usam drogas, né, faz coisas horríveis aí fora. E nós como igreja, o que é que estamos fazendo com esse poder que opera através das nossas vidas? Sabemos que nem todos querem receber Jesus.
Mas a nossa parte nós temos que fazer. É anunciar as boas novas e dizer para eles que Jesus ama todos e não faz acepção de pessoas. Aleluia! Ele não faz acepção de pessoas. Amado, alguns até não são sensíveis à voz do Espírito. Nem todos sentem o seu perfume. Porque ele é invisível. Ele é Espírito. E não é por isso que ele não existe. Amém? Alguns até acabam discriminando, porque a Bíblia ele coloca na terceira pessoa da Trindade. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo não é maior do que o Pai, tampouco menor do que o Filho. Os três são um. Aleluia. Sabe por quê? Alguns acabam até discriminando porque falta palavra dentro do vernáculo do ser humano para poder encaixar os três dentro de um só. Não tem palavra dentro do nosso vocabulário, dentro do vernáculo do ser humano, para poder encaixar os três dentro de um. Por isso que alguns acabam até discriminando o Espírito Santo. Faz pouca diferença dele. O mundo até a gente entende, porque não tem, não conhece, não vê, mas nós conhecemos, porque ele habita dentro de nós. E nós, em hipótese alguma, podemos discriminar o Espírito Santo. Alguns, como eu disse, colocam o Espírito Santo dentro de uma caixa, porque o Espírito Santo não pode se mover, porque não crê nos dons do Espírito. Porque não crê nas manifestações do Espírito, porque não crê nos dons de cura, na palavra de profecia. Aí acaba colocando o Espírito Santo dentro de uma caixa. Como se o Espírito é alguma coisa, é uma coisinha. É só uma influência, uma mera influência. Alguns ensinam aí que o Espírito Santo é só uma influência, é só uma força. Não, ele é o poder de Deus ativo dentro de mim, dentro de você. Agora o que precisamos é ativar esse poder, meu irmão. E mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Não fazer pouco caso do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa do Deus eterno, trino e uno. E agora ele habita dentro de você. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sabe, amado, o Espírito Santo, ele sempre desempenhou o papel dele. Como eu disse, o Espírito Santo, ele nunca foi um espírito paralisado, ou inerte, ou mumificado para não se mover. Ele sempre se moveu. Amado, o Espírito Santo, ele dá vida. Quando Deus soprou no homem, ele soprou sem sombra de dúvida do Espírito dele. E o homem se tornou alma vivente. Lá os salmistas, quando eles compunham as músicas, os salmos eram inspirados pelo Espírito Santo. Essa palavra que você ouve hoje, meu irmão, ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aqui foi, aí o mundo diz, mas aí foi escrito pelo homem. Foi escrito pelo homem, porque Deus é Espírito, Deus ele é invisível, ele precisa de mim, de você, e precisou do homem para dar inspiração, para ele trazer essa palavra, para nos libertar. Aleluia. Agora, se o homem prega aquilo que não está na palavra, é problema dele. Os salmistas, quando ele escrevia aqueles salmos, era pelo Espírito, meu irmão. Aleluia. Tem uma passagem em Tiago que eu gosto muito, que ele diz assim. Deixa eu ver se eu acho aqui, Tiago. Tiago não. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 21. Ele diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum.
Mas os homens santos de Deus falaram ou falavam inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amado, tudo que está escrito aqui foi o Espírito Santo que inspirou grandes homens de Deus e tem inspirado grandes homens de Deus. Aleluia, para que vida seja alcançada aí fora. Mas o profeta Ezequiel também nos ensina coisas extraordinárias. Ele diz assim, ó, o profeta Ezequiel ensina que os falsos profetas, eles seguem o seu próprio espírito ao invés de seguir o Espírito Santo de Deus. Amado, a gente só vai receber aquilo que está em linha com a palavra. É por isso que os crentes de Bereia, quando Paulo estava pregando, eles estavam lá examinando. Será que ele está falando as escrituras? Qualquer homem de Deus que subir aqui para trazer a palavra, ou mulher de Deus, a gente tem que estar tão impregnado com a palavra dentro da gente que a gente vai testificar na hora se é de Deus ou não é. Aleluia. Aleluia. Amado, lá na antiga aliança, eu amo isso. Eles desejavam a presença do Espírito Santo de uma forma tão genuína, tão poderosa. E nós sabemos que o Espírito vinha sobre 3 categorias de pessoas: reis, sacerdote e profeta. E alguns com propósito. Quando é para realizar alguma obra em prol do reino, em prol, a unção vinha sobre eles. Aleluia. Tem uma passagem quando aquele povo se tornou uma multidão, Moisés, é como não tinha mais controle sobre aquilo, era muita coisa em cima dele. Ele orou ao Senhor e Deus disse, olha, levanta 70 anciãos, homens cheios, que desejam estar próximo de você para lhe ajudar. E a Bíblia diz, enquanto aqueles homens foram escolhidos na tenda, Moisés estava colocando a mão sobre eles. E ali todos foram cheios do Espírito. Da unção que estava sobre Moisés foram repartidas para aqueles 70. Mas tinha 2 que estavam fora da tenda. Estava no pátio profetizando e dançando. E o moço de Moisés chegou, olha Moisés, tem 2 homens lá fora profetizando. Aí chega Josué, um homem temente a Deus, disse, Moisés, quer que eu vá lá? Como ele diz, eu vou lá e vou acabar com isso. Aí Moisés pergunta, quem é que está lá? Eldade e Medade. Aí ele foi olhar lá na lista dos 70, eles estão aqui. Aí ele olha para aquele povo e diz, olha, oxalá que todo Israel profetizassem e estivesse cheio do Espírito. Numa antiga aliança. E hoje nós vivemos numa aliança superior com melhores promessas. No ministério do Espírito Santo. E temos negligenciado essa presença. Eu já disse isso aqui, acho que umas 2 vezes. O profeta, fugiu o nome dela, o ajudante de Elias, Eliseu. Eliseu queria profetizar, mas não tinha inspiração. E ele disse, aquele rei queria uma resposta. Ele parece que estava meio aborrecido. Ele disse, não tem resposta nenhuma para vocês. Mas por causa de Josafá. Aí ele disse, traz um tangedor. Traz aí um tocador. Na época não tinha violão, não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha teclado, não tinha piano. Traz um tocador de adufre. Enquanto aquele homem, aquele tangedor começou a tocar, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele começou a profetizar e dizer aquilo que era para dizer, ele sendo boca de Deus. Diz também que Ezequiel passou uma manhã inteira à beira de um rio, com a boca aberta, esperando ser cheio da presença para que ele pudesse profetizar. E nós carregamos a presença 24 horas. E muitas vezes não abrimos a nossa boca nem para dizer bom dia, Espírito Santo.
Bom dia, meu amigo, meu consolador. Benihim, ele diz algo interessante no livro dele, né? Bom dia, Espírito Santo. Ele diz, ele tem uma oração que eu peguei para mim, eu guardei e todos os dias eu cito isso aí. Bom dia, Espírito Santo. Me ajude a viver para Jesus neste dia. Aí ele começa a dizer, olha, eu entrego a ti a minha mente, ou seja, a minha alma, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas vontades, meu intelecto, a minha boca, os meus lábios, os meus ouvidos, as minhas mãos. Use-os para a glória do Deus vivo. Olha que oração poderosa, meu irmão. E olha que Deus tem usado esse homem ao redor do mundo de forma tremenda. Um homem que se dedica no mínimo 5, 6 horas para estar na presença do Espírito Santo, se enchendo, se transbordando dessa presença. Aí muitas vezes a gente olha e diz, ei, como é que Deus usa esse homem de uma forma poderosa e não me usa? Sabe por quê? Porque não temos investido tempo na presença, para meditar na palavra, para buscar, para ler bons livros, para orar. Aí queremos dar um som que está na vida do irmão. Não vai ter não, irmão. Tem que ter uma busca. Agora pela manhã, falar do irmão Rana de Boa. Falei rápido para ninguém entender. O homem que nas suas cruzadas chegava a ganhar 1 milhão de pessoas. Ou mais, eu já li o livro dele. Eu fui abençoado com 2 livros. Evangelismo por Fogo. E aquele grandão pastor que o senhor me deu. A biografia dele, né? Meu irmão, tremendo esse livro, Evangelismo por Fogo. É coisa linda. Pessoas que morriam de 2, 3 dias e esperavam ele chegar na cidade para que aquela pessoa fosse ressuscitada, meu irmão. Por causa da presença dentro dele 24 horas, porque ele buscava intensamente. Aí a pessoa quer orar por alguém, né? Deus pode até manifestar a cura, porque Deus é misericordioso e o desejo de Deus é curar as pessoas. Aí quer que o poder de Deus opere naquele instante. Não vai operar, porque muitas vezes a vida não está alinhada com a palavra de Deus e Deus não opera. Mas quando eu e você, meu irmão, mergulhamos no rio, aí o Espírito Santo vai pegar junto, porque quando você ora por alguém por cura, quando você toca a sua mão, o Espírito Santo toca junto. Aleluia. Não é você sozinho, quando você toca em alguém por cura, quando você coloca as suas mãos, o Espírito Santo toca junto com você. Aleluia. É assim que o Espírito de Deus age. E eu já disse isso aqui também, eu gosto de sempre falar que eu aprendi com o homem de Deus. Quando nós chegarmos na eternidade, andando naquelas ruas de ouro com pedras preciosas, o brilho do Senhor que sai do trono dele é tão grande que até o próprio luzeiro maior, o sol que ele criou não prevalece, porque a luz dele é tremenda, é tão forte naquele lugar que ofusca até a luz do sol. E você está naquela rua, você se depara com Elias. Eu acho que muita gente que teria perguntas para fazer a Elias, a Eliseu, a Isaías, a Ezequiel, a Paulo, a Pedro, a João. Já pensou? Você com a linguagem de hoje, e aí, Elias? Cara, você... Que fé é aquela, mãe? Você colocar 450 profetas, falsos profetas diante do Senhor, e você ainda zombou deles, mandou ele orar, o Deus que ele conhecia. E nada aconteceu. Mas quando você orou, o fogo desceu do céu, queimou aquele holocausto, você ainda zombou da cara deles, mandou colocar água, despejar ali, que até a água foi... Quantas perguntas nós temos? Estevão, que amor é aquele? Pedro, eu sei que você era um pouco nervosinho, mas quando você foi cheio do Espírito, pessoas passavam e se jogavam na sua sombra para ser curado.
Aí vai se juntar, e você quando for sair dali, vai se juntar Eliseu, né? Vai Eliseu, Elias, Isaías, aqueles da antiga aliança que não experimentaram o Espírito por dentro da forma que você experimenta. Vinha sobre eles só de forma transitória por algum tempo, né? Para um propósito, vinha sobre eles para capacitar, para ser boca de Deus. E vai chegar perto de mim, de você, e vai dizer: e aí? Vem cá, não sai daí não. Eu quero também saber de vocês. Como é? A pessoa Elias falando com você: irmão, como é ter o Espírito 24 horas dentro de você? Ainda vai tentar constranger, mas lá não tem constrangimento, né? Lá só tem paz, alegria, tudo de bom. Irmão, o que foi que vocês fizeram com essa presença 24 horas dentro de vocês? Enquanto o Espírito vinha só sobre nossas vidas para nos dar, para nos capacitar. Isso é algo para a gente refletir. O que é que nós temos feito com a presença do Espírito Santo dentro de nós? Temos negligenciado a presença? Será porque a Bíblia ele coloca na terceira pessoa da Trindade? Será porque falta palavra dentro do vernáculo do ser humano para poder encaixar os três em um? Amado, Espírito Santo, ele é real. De quando eu me converti, eu aprendi algo interessante. Um homem de Deus sempre dizia: Jorge, o mundo espiritual é muito mais real do que esse carro que está passando aqui na nossa frente. O mundo espiritual é real, meu irmão. Quando eu e você tivermos a consciência que o mundo espiritual é muito mais real do que o natural, a gente vai se inclinar muito mais para as coisas espirituais e deixar de ser carnal. Vamos andar muito mais no espírito do que andar na carne. A Bíblia diz que mais miseráveis dos homens é que espera só as coisas daqui da terra e esquece das coisas celestiais, que são melhores. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Isso já foi pregado esses dias aqui, mas é algo que é tremendo quando diz assim. Capítulo 3, no verso 8. Ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Mas eu gosto do versículo 7, o que antecede ao 8. É 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 3. É segunda? Desculpa. É 2 Coríntios capítulo 3. Verso 7, ele diz assim, ó: se o ministério da morte, isso se referindo ao Velho Testamento, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ou seja, era passageira, era só por um tempo. Aí diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? E no verso 17 diz: mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espírito a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, amado,
Paulo aqui se refere sobre o ministério do Espírito ao Velho, ao Novo Testamento, ao Novo Concerto. Agora nascemos de novo, né? Nos tornamos nova criatura e agora somos revestidos da plenitude do Espírito. Vivemos numa melhor aliança, com melhores promessas. E estamos negligenciando essa presença. Estamos fazendo pouco caso do Espírito Santo. E Ele deseja cada vez mais ter intimidade com o seu povo. Ele deseja cada vez mais se revelar a cada um de nós. Sabe que o aspecto mais importante do Espírito Santo não é a sua grandeza, não é o seu poder, mas é a sua santidade. Seu caráter santo manifestado na vida do crente. E à luz dessa verdade devemos tratá-lo como pessoa que ele é. Devemos adorar. Aleluia. Devemos amar. Porque ele é uma pessoa. Como eu disse, o Espírito Santo não é uma coisinha. Ele não é só uma influência, ele é o poder de Deus. Aleluia. E ele tem. Ela é uma pessoa divina como o Pai e o Filho, o Espírito Santo. Não é uma mera influência. Você sabe que ele pensa. Você sabe que ele sente. Você sabe que ele determina. Você sabe que ele tem faculdade de amar e deleitar-se na comunhão. Lá em Romanos capítulo 8, no verso 27, diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele sente, ele determina. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 11, quando fala acerca dos dons, diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, ele tem autoridade. Devemos tratar o Espírito Santo como pessoa, não como uma coisa. Você já ouviu até cristão dizer, só uma coisa me disse. Uma coisa falou comigo, não é uma coisa, foi o Espírito Santo que falou ao seu coração. Mas o cristão está tão insensível à voz do Espírito. Tem um livro que eu ainda estou lendo ele, que é o livro de oração. Mira que é muito bom, de Nancy Dufresne, né? Mulher de Deus. Já tive o privilégio de ouvir ela ministrar na escola de ministro. Lá na Zona Norte, e até na conferência de ministro há um tempo atrás, quando ela veio com o marido dela. Mulher de Deus, ungida. E esse livro de oração, ela nos ensina coisas extraordinárias, coisas que ela aprendeu. A mulher que tem uma caminhada ministerial. Amada, a gente tem que estar ligado junto com pessoas que são maduras no Senhor. Aleluia. Nós temos que estar colado com essas pessoas que vai nos ensinar muitas coisas. Muitas vezes deixamos de ter intimidade com o Espírito Santo e deixamos de lado e damos mais vazão às coisas que este mundo nos oferece, e o Espírito Santo está lá. Como eu desejava, como eu desejo que meu filho tenha intimidade comigo. Como eu desejo me revelar a ele. Como eu desejo
fazer coisas extraordinárias através da vida dele. Amado, esse é o maior desejo do Espírito Santo. Se revelar ao seu povo. Aleluia. Eu já estou acabando, sabe que o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, eu já falei. Isso é um assunto que, para ensinar isso, requer muito tempo. Mas eu vou citar algumas coisas aqui, que eu vou falar rápido. É impossível conhecer o reino de Deus sem o Espírito Santo. É ou não é? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele diz, é impossível entender o reino de Deus sem o Espírito Santo. Aleluia. É impossível saber a verdade sem o Espírito Santo. É impossível você ter entendimento dessa verdade, da palavra de Deus, sem o Espírito Santo, meu irmão. Porque Ele é que nos revela. Ele é que nos traz clareza ao nosso espírito. Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas são filhos maduros. São filhos que têm caminhada, que têm entrega. Que se dispõem a orar a palavra, a meditar, a estudar. Esses verdadeiramente são sensíveis à voz do Espírito. Eu já tive algumas experiências com o Espírito Santo na minha caminhada. Isso, eu tinha me convertido. Uma vez eu estava orando por um determinado assunto. Aí eu parei. E ouvi uma voz. E nessa voz ele dizia, filho, calma. Aí eu olhei para a porta da rua, olhei para dentro dos quartos, o Vitinho estava dormindo, meu menino Ítalo, o outro filho estava dormindo. Aí eu disse, alguém falou comigo. E eu fiquei procurando, mas foi o Espírito Santo. Depois eu vi uma convicção dentro de mim, no meu homem interior, que o Espírito Santo falou comigo. E aquilo veio um bálsamo. Veio aquele conforto. Uma vez eu estava orando intensamente em línguas, nessa época eu morava sozinho, aí isso era meia-noite, aí eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu ouvi uma voz, ore pela sua mãe. Aí eu acordei, mas eu entendi que foi o Espírito Santo. Eu não fiz igual a Samuel não foi lá, eis-me aqui, Senhor. Aí eu fui orar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Senhor, eu não sei o que está acontecendo com a minha mãe. Mas algo eu sei que está acontecendo porque o Senhor falou no meu coração. Aí eu comecei a orar em línguas, Aí veio paz dentro de mim. Quando veio aquela paz, eu parei. E no outro dia eu fui testificar. Aí eu disse, minha mãe, estava acontecendo alguma coisa com a senhora a determinada hora. Ela disse, meu filho, eu estava passando uma agonia tão grande no meu coração que eu pensei que eu ia morrer. Ela tinha tido um aborrecimento antes. E eu pensei que eu ia morrer. Mas depois veio uma paz dentro de mim. Ele intercede, amado, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede pelos santos. Ele cuida de você. Você não está aí sozinho não, meu irmão. Nas suas necessidades, nas suas aflições, nas suas angústias, você tem a quem recorrer. É o Espírito Santo de Deus. Você pode falar com Ele. Ele sempre vai estar pronto para lhe dar ouvidos. Porque é Ele que inclina os ouvidos santos deles para nos ouvir. Amém, amados? Aleluia! Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é bom. Amém? Aleluia, vocês foram abençoados? Amado, mas se você entrou aqui nessa noite e você ainda não fez uma aliança com Jesus, Ele preparou essa noite para você. Você não está aqui por um acaso. O Espírito Santo trouxe você nessa noite aqui para que Ele quer fazer parte da sua vida. Tem alguém aqui nessa condição que ainda não fez uma aliança com Jesus, não entregou a vida a Jesus? Ele diz, ei, eu estou à porta do teu coração e bato.
Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Ele quer fazer parte da sua vida, meu irmão. Ele quer fazer parte da sua vida, minha irmã. Se você ainda não fez essa aliança, ou se você saiu dos caminhos do Senhor por uma coisa ou outra, esse é o tempo de você se voltar para Ele. Esse é o tempo de você entregar a sua vida a Ele. Amado, o diabo não brinca de ser diabo. O desejo dele é tragar a vida das pessoas. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele vem e faz morada, como eu falei. Ele vem fazer morada dentro de nós. E agora você não está mais só. Agora você tem um ajudador, um consolador. Você tem um conselheiro, um amigo fiel. E se você não tem ainda essa aliança, esse é o tempo, esse é o tempo. Não deixe para amanhã. Não deixe as coisas se ajustar. É Ele que quer lhe ajudar você a ajustar as coisas. Tem alguém aqui nessa condição? E se você ainda não foi revestido com a plenitude do Espírito, com a evidência de orar em línguas, essa é a noite. Ele quer ter muito mais intimidade com você. Mas você pode dizer aí, eu tenho o Espírito Santo, mas não vai só por aí não. Ele quer que você agora transborde com a presença dEle, com a plenitude dEle. Quem deseja ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas, todos cheios da plenitude, todos cheios do Espírito, Jesus faz parte da sua vida, então glória a Deus. Amém, pastor?